Bom dia. Nós somos o grupo aqui, André Emídio e o Paulo Almeida, para estar fazendo a matéria de visão computacional aqui da Universidade de Santa Catarina, do LAPIX, e nosso trabalho é sobre a detecção de bovinos. Então, primeiramente, a gente está fazendo detecção de bovinos da raça Nelore. O dataset foi um vídeo que a gente conseguiu de bezerras saindo de um caminhão, e com esse vídeo então, a gente pegou os frames para fazer as imagens para detecção. O ambiente é o mais estável que a gente conseguiu. O vídeo e a câmera fica no mesmo lugar, ela ainda treme, mas ainda assim tá melhor visualização ali, tá relativamente bem iluminado, dá pra ver direitinho os bois. Só que é um vídeo relativamente curto e os testes então foram feitos com o vídeo real. A gente fez tanto por visão clássica quanto por deep learning. E a gente tem assim, uma certa necessidade de performar, ter uma performance em tempo real, para os bois já irem passando ali e já serem contados em tempo real. Então, aqui, por exemplo, a imagem do nosso vídeo. E com a visão clássica, então, a gente utilizou o trabalho de base do SVM Car Detector para fazer o treinamento da SVM. A nossa pipeline foi então que a gente aplicou um filtro de mediana do OpenCV com case size igual a 9, imagem de cima, para borrar ali, tirar ruídos e imperfeições da imagem, para o chão ficar mais uniforme, para a madeira também ficar mais uniforme, já que a gente vai usar um ROG. Então a gente fez um resize para imagem de 64 para 64, usou um ROG com células de 8x8 e blocos de 2x2, para a gente conseguir então o histograma de gradientes. Só que como a gente treinou então nossa SVM com 623 imagens positivas e 117 imagens negativas, sem os bois no caso. E foi a detecção de bovinos no vídeo. Não deu exatamente certo, porque o vídeo ficou sem estabilização. Tinha alguns problemas com pouca estabilização no vídeo, a câmera se mexia demais, isso atrapalhava, às vezes abaixava um pouco, entrava mais luz, ou às vezes subia um pouco, ficava mais escuro a imagem dos animais. E também tinha muita poluição na imagem, com as cercas ali que vão criar a diferença da cerca para a parte de trás ali, para o background, vai criar ali um histograma, vai aparecer no histograma, coisa assim. As sombras no chão vão atrapalhar um pouco na visão, principalmente com animais mais escuros. A terra está bem ali batida irregular, tem muita não é tão completamente regular, então também vai criar histograma no chão. E até porque essas cores de madeira, chão, o branco ali do reflexo da madeira na luz do caminhão vai ficar muito parecido com a cor do bovino. Não deu para tentar alguma coisa mais simples, como detectar o bovino pela cor ou fazer ele verificar na hora a diferença entre imagens, porque estava se mexendo muito a câmera e coisas assim. E nosso dataset ficou muito pequeno para o treinamento. A gente ficou com só 600 imagens praticamente de imagens positivas e menos de 200 imagens negativas, o que dificultou muito a boa performance do modelo. Então, várias vezes ali a gente tem a não detecção do animal ou a detecção em lugar errado. Ele também ficou relativamente lento, com quase 1 segundo, 1.8 segundos ali por frame. E ficou boa parte dos frames não estão detectando o animal, coisas assim. Eu utilizei a YOLO V3, uma Tiny, porque ela é um pouquinho menor, então tem menos parâmetros, o que também pode ser bom nesse caso. Como essa YOLO ela utilizou o Coco Dataset, ele já tem o pré-treinado a classe de gado, né? Então, para a detecção ele já foi mais assertivo, porque ele já conseguiu detectar o gado de forma única em todas as vezes que apareceu dentro do range de atuação dele. Então, isso já tornou mais simplificado o treinamento, mas o treinamento também da YOLO é bem mais simples. Eu treino bastante YOLO e em relação ao ROG é um pouco mais simples. O ROG tem mais características para ser observadas, o YOLO nem tanto, só precisa da bounding box mesmo, do objeto e a posição dele na cena, então fica muito mais simples. A YOLO ela tem uma excelente generalização, então você consegue
Com um dataset bem grande, com um dataset mais coeso, você consegue generalizar melhor o seu objeto a ser detectado. Então, tanto que ele é muito utilizado para para detectar objetos em que você precisa ter um real time maior. Então, ele se torna mais simples de treinar, mais rápido de você detectar o objeto. Claro, com um custo de processamento, né? Porque na minha máquina ele demorou um pouco mais para poder detectar do que se fosse uma máquina um pouquinho mais forte. A minha máquina está com uma configuração, então ele demorou com 2,8 segundos, utilizando o próprio backend da OpenCV, que é o DNN, usando a OpenCL. Então demorou mais, um pouquinho mais, mas ainda assim funcionou muito bem. Então, fazendo ajustes, eu conseguiria melhorar a performance desse modelo nesse vídeo, nessa situação. Os problemas, né, que foram encontrados, né, como falei, a YoloTiny ela é uma rede com menos parâmetros, né, com menos camadas de convolução e demais, então ela vai aprender menos parâmetros. Então ela vai ser um pouco mais generalista, mas para esse caso funciona muito bem. Como o modelo de Deep Learning normalmente pede GPU, então ela necessita de muito mais processamento. E nesse caso, uma GPU é extremamente necessária. Há um caso, dois gados eles não seriam detectados, porque a Iolo só identificaria um. E nesse caso, na imagem de baixo, tem dois. Eu deixei aberta essa imagem para ficar mais simples de enxergar, mas um gado não seriam dois gados detectados. Então, nesse caso, é um problema, mas é um problema na verdade que em qualquer situação de visão computacional seria um problema mesmo. Para esse dataset que eu utilizei no Coco dataset, a grande parte do gado está de lado, né? Então, para esse teste, quando o gado estava de frente, ele não foi detectado, mas quando o gado já estava passando da esquerda para a direita no final da passagem, ele detectava muito bem. Então, ele funciona, só que ele funciona um pouco para uma situação só, né? Quando o gado está de lado. E máquina sem GPU, a minha máquina com GPU já foi um pouquinho lenta, mas uma máquina sem GPU ficaria muito mais demorada a inferência, né? Então, é um problema, mas um problema que acho que é válido sentir realmente, porque vale a pena utilizar a YOLO. Para esse caso, né, essa situação, o que eu faria se fosse fazer uma melhoria nesse sistema, né? Então, primeira situação é colocar uma câmera fixa, porque uma câmera fixa eu conseguiria pelo menos ter uma estabilidade de vídeo. Então, claro, indo também num ponto bom de iluminação, talvez mais próximo da saída do caminhão, por exemplo, ou na parte de cima. Mas teria que ser um ângulo de melhor visualização do gado e um ângulo de estabilidade, que não teria interferência de ninguém. Para melhorar o modelo, né, de Deep Learning que eu faria seria gravar mais horas de vídeo, bem mais horas em diversos horários também, porque a incidência de luz pode variar e isso também pode ser um problema, dependendo do caso. Então, quanto mais variabilidade eu tiver de dataset, melhor meu modelo vai aprender. Então, eu preciso ter uma variabilidade muito grande de luz também. Isso pode ser útil. Também, para poder detectar o gado, né, eu faria com que eu tivesse tomadas diferentes desse gado. De frente, de lado, de costas. Para esse sistema eu teria essas três posições, porque daí desde a saída dele do caminhão até a passagem no final ele seria rastreado e contado, né? Então como unidade única, isso aí seria muito mais simples. E um caso que me chamou a atenção, que eu pararia um pouco para analisar, é o gado de pelagem escura, né? Como acontece nessa imagem. Eu gostaria de, na verdade, de analisar um pouco mais ver se ele pode ter influência e não ser detectado no modelo, porque se ele não for detectado, ele é um gado que não vai ser contado, né? Então, para um problema desse, eu pararia um pouquinho mais e analisaria esse caso. Então, a conclusão é que
Ambos os modelos de utilização têm o seu espaço. Para esse, talvez o ROG não é o mais indicado mesmo. Talvez o Deep Learning é o mais indicado. Há casos em que o ROG vai sair melhor. Ou menos vai diminuir o custo computacional e ter um desempenho parecido. É um caso a ser analisado. Pode ser melhorado com pós-processamento também, mas cabe uma análise. Uma performance aceitável, até que aceitável, então pro ROG 1,3 segundos é válido, mas pro modelo de Deep Learning também está dentro, mas geralmente demora um pouquinho mais por causa da GPU. A YOLO V3 é um excelente modelo de Deep Learning, então ele generaliza muito bem, tem bom desempenho e com os avanços tecnológicos a gente consegue ter é, mais possibilidades com visão computacional. Tá? Então, os ambientes controlados ou até em alguns ambientes descontrolados a gente pode utilizar a YOLO de forma um pouquinho melhor, entendeu? Então, detecção de multidões também é um uso muito interessante da YOLO. E ambos os métodos teriam um bom ganho ali se já tivesse a câmera mais bem posicionada, com uma animação mais constante ali, sem tanto movimento de câmera, mais estabilizada. Acho que facilitaria muito para ambos os métodos ali ter uma Sim. qualidade melhor no final. Tudo no final, a questão principal de quem trabalha com isso é a dataset. Se o seu dado ele está com algum problema ou ele não tem uma variabilidade ou então nenhuma estabilidade, ele vai influenciar no seu modelo no final, seja ele ROG ou Deep Learning. Porque se você não tiver um controle, ele não vai performar, então você vai perder tempo, na verdade. Então, a, a, a pré-análise antes de iniciar a construção disso é extremamente importante, você analisar o seu cenário, você ir até o seu cenário, conhecer seu cenário. Então é isso. Obrigado por assistir a apresentação. Muito obrigado.